Estávamos nos organizando no grupo para fazer um churrasco e nos reencontrarmos todos depois de muito tempo. Estávamos planejando para julho. Mas ele escreveu e nos pediu para fazer em dezembro, para poder estar presente e cozinhar o churrasco ele mesmo. Isso dói porque é algo mais profundo, sabe? Suas últimas palavras para nós, seu grupo, foram sempre vou estar. Sempre estarei aqui para o churrasco e uma partida com vocês. 27 de outubro de 2018, um homem que caminhava pelas florestas de eucalipto de São José dos Pinhais, no estado brasileiro do Paraná, deparou-se com algo estranho em seu percurso. Guiado pela curiosidade, ele se aproximou para ver do que se tratava, mas nunca teria imaginado que aquilo que havia chamado sua atenção fosse um corpo sem vida com o rosto completamente desfigurado. O homem notificou imediatamente as autoridades policiais, que chegaram ao local poucos minutos depois de terem recebido a chamada. Os legistas inspecionaram a área e, quando pararam no corpo para tentar identificá-lo, a comoção se apoderou deles. E é que a vítima que jazia nestas terras isoladas da urbanização era nada mais, nada menos que Daniel Correia Freitas, um reconhecido jogador de futebol daquele país. O jovem de 24 anos que pertencia ao Clube Desportivo de São Paulo apresentava sinais visíveis de sua morte e, o que era ainda pior, tinham mutilado suas partes íntimas. A notícia desta macabra descoberta ecoou na mídia e rapidamente percorreu cada canto do país, mas também ganhou destaque internacional. E é que ninguém podia acreditar na crueldade com que alguém havia terminado a vida do futebolista. Enquanto isso, as autoridades iniciavam uma investigação exaustiva para descobrir a identidade do agressor, ou melhor, dos agressores, pois acreditava-se que uma única pessoa seria incapaz de cometer tal barbaridade. Os detalhes escabrosos que vieram à luz deram origem a um dos crimes mais escandalosos do país, mas o que gerou ainda mais polêmica foi o motivo pelo qual Daniel Correia teve sua vida atacada de maneira tão selvagem. Daniel Correia nasceu em 24 de janeiro do ano de 94 em Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, no Brasil. Desde pequeno sonhava em se tornar jogador de futebol, assim como muitos garotos da sua idade. Felizmente, ele tinha o talento para isso, mas como a habilidade inata não era suficiente para se tornar um profissional. Seus pais o enviaram para a Academia do Cruzeiro, um dos clubes mais prestigiosos do Brasil, para que ele pudesse se formar e adquirir a técnica exigida pelo esporte. E embora nunca tenha chegado a jogar para a equipe profissional do Cruzeiro, Daniel soube aproveitar a oportunidade que lhe foi apresentada para demonstrar suas grandes habilidades com a bola, principalmente como meio-campista. Foi assim que no ano de 2011, sendo apenas um adolescente, sua carreira deu um salto importante porque nesse ano foi convocado para representar o Brasil na seleção sub-17 com a camisa verde e amarela. Ele também participou de torneios internacionais e demonstrou a qualidade do seu jogo, o que o colocou no radar de clubes e treinadores das ligas mais altas. 2 anos mais tarde, enquanto cursava seu último ano de treinamento no Cruzeiro, foi convocado pela equipe sediada no Rio de Janeiro, que é o Botafogo. Este foi seu debut profissional na Série A do futebol brasileiro e, graças a esta ascensão em sua carreira, conseguiu se consolidar como um jogador promissor e seu sonho de toda a vida começava a se tornar realidade. Sua habilidade técnica e sua capacidade de gerar jogo ofensivo logo chamaram a atenção do Clube Desportivo São Paulo, que em 2015 o incorporou à sua equipe com a esperança de que se tornasse uma de suas grandes figuras. Mas embora até então todos os seus feitos se apresentassem sem muitas dificuldades, sua sorte mudou de um momento para o outro e é que Daniel teve que enfrentar uma das piores experiências de sua vida enquanto estava no auge de sua carreira. Pouco tempo depois de ter assinado o contrato com o São Paulo, sofreu uma grave lesão em um dos seus joelhos durante um treino. A única possibilidade que os especialistas deram foi a de ser operado cirurgicamente e se preparar para atravessar um longo período de recuperação. Como você pode imaginar, essa lesão significou um golpe devastador para sua carreira, já que passou pelo menos 1 ano longe dos campos. Após uma extensa reabilitação, o rapaz retomou a atividade no campo de jogos.
No entanto, pois nada mais voltou a ser como antes, foi muito tempo parado. O futebolista em ascensão teve sérias dificuldades para alcançar o nível de desempenho que havia mostrado antes daquela lesão. Por isso também não conseguiu se apropriar do lugar que o São Paulo havia reservado para ele durante todo esse tempo. Até que finalmente, em 2017, seu clube o transferiu como parte de um empréstimo para a equipe do Coritiba. Mas infelizmente sua experiência lá não foi diferente. Desde então, ele começou a passar de equipe em equipe, passando pela Ponte Preta até chegar ao São Bento, onde tentou buscar continuidade e tempo de jogo, mas suas atuações foram bem recebidas em alguns momentos. No entanto, a lesão e a falta de estabilidade já haviam afetado sua carreira, e em relação à sua vida pessoal, nunca se soube muita informação, mas seu círculo mais próximo o descreve como um homem tranquilo, carinhoso e atencioso com seus entes queridos. Naquela época em que sofreu a lesão, Daniel teve uma filha com sua namorada daquele momento e, embora o relacionamento entre os adultos não tenha prosperado, o futebolista se certificava de dar toda a sua atenção à pequena e de que nunca lhe faltasse nada. O nascimento de sua filha lhe deu a força para seguir em frente em sua jornada no esporte, mas sua recuperação já não era a mesma que no início. Os clubes estavam dando a ele poucas oportunidades de jogo. Daniel então começou a canalizar o declínio de sua carreira no futebol com outra das atividades que também costumava desfrutar, que eram as festas e eventos sociais, lugares onde podia esquecer por um momento sua escassa presença no campo de jogo, como geralmente acontece com os jogadores de futebol. No entanto, foi então que sua vida terminou abruptamente. O jogador de futebol brasileiro Daniel Corrêa foi quase vaiado e quando encontraram seu corpo, ele estava sem gênero. O crime foi descoberto no sábado à noite com grandes sinais em um terreno sem uso. Famoso por encontrar cadáveres de pessoas assassinadas, o futebolista tinha 24 anos, pertencia ao São Paulo, jogava emprestado na segunda divisão e consternou o mundo do futebol em todo o Brasil. No dia 27 de outubro de 2018, todo o mundo soube sobre seu trágico fim, mas o que ninguém era capaz de responder era quem poderia ter tanto ódio por ele a ponto de terminar com sua vida de uma maneira tão selvagem. As autoridades policiais que chegaram ao local da descoberta também não encontraram lá evidências que pudessem ajudá-los a responder a esta pergunta, mas desde o primeiro minuto disponibilizaram todos os recursos para descobrir a verdade. O corpo de Daniel foi enviado para o necrotério para ser submetido aos exames forenses que confirmaram a teoria que haviam elaborado desde o primeiro momento. Além de mutação, o jogador de futebol havia sido vítima de um sofrimento. Tinha pontes por todos os lados e a causa de sua morte foi um ponte no pescoço feito com uma passa branca. A ferida era tão profunda que no relatório foi registrada como um semidescolamento. Isso tem outro nome, mas eu não posso te dizer. Era evidente que seu agressor havia agido com um nível de crueldade desmedido. Portanto, os investigadores começaram uma rodada de interrogatórios com o objetivo de descobrir se ele tinha inimigos. Os primeiros a serem interrogados foram os membros de seu círculo mais próximo. Familiares, amigos e colegas dos clubes onde ele jogou responderam a cada uma das perguntas que os investigadores fizeram, mas bastou um depoimento para encontrar uma pista crucial. Um amigo de Daniel contou-lhes que na noite anterior ao seu fim, ele e o jogador de futebol haviam mantido uma conversa por mensagens de texto através do aplicativo WhatsApp. Nessas mensagens, Daniel comentou que havia viajado de São Paulo, onde morava, para Curitiba, a capital do estado do Paraná, porque estava convidado para uma festa. Era um aniversário de 18 anos que sua amiga Alana Brights estava comemorando. Graças a este depoimento, os investigadores obtiveram as capturas de tela, onde, além disso, Daniel contava ao seu amigo sobre a atração que sentia pela mãe da aniversariante. Posso dormir aqui. Há várias mulheres dormindo na casa. Vou comer a mãe da aniversariante e o pai está aqui. Essas foram algumas das mensagens que Daniel escreveu. Então, se ele teve suas partes nobres cortadas vendo essa mensagem, você já pode perceber para onde estamos indo. Seu amigo, obviamente preocupado, aconselhou-o a não fazer nenhuma loucura porque poderiam bater nele e tudo acabaria mal.
mas desafiando o perigo até o fim, o jogador de futebol respondeu alguns minutos depois com 2 fotos onde ele podia ser visto deitado em uma cama, ao lado de uma mulher loira que dormia ao seu lado. As fotografias foram elementos fundamentais para os próximos passos na investigação. As autoridades sabiam que se conseguissem identificar a mulher que aparecia nessas imagens, encontrariam mais provas para resolver o caso. Então, finalmente, a pessoa que acompanhava o futebolista nas fotografias foi identificada como Cristiana Brites, a mãe da aniversariante e mulher em que ele havia se interessado naquela noite. Cristiana era casada com Edson Brites. Até então tinham 20 anos de relacionamento e tinham 2 filhas, uma pequena de 11 anos, cujo nome não foi divulgado porque obviamente era menor de idade naquela época, e Alana, a garota que estava completando 18 anos. Esta família rica, que graças ao trabalho de Edson como empresário, havia alcançado um estilo de vida confortável. Além disso, eram conhecidos por organizar festas ostentosas e luxuosas que contavam com a presença de personalidades destacadas do ambiente artístico e futebolístico. Então, com essas informações, as autoridades conseguiram reconstruir os últimos movimentos que Daniel havia feito antes de ter sua vida tirada. A família Brites havia organizado uma festa para comemorar o 18º aniversário de Alana em uma discoteca. A celebração ocorreu com total normalidade até às 6 da manhã. Nesse horário, as câmeras de segurança capturaram um grupo de aproximadamente 15 convidados, entre os quais estava Daniel, entrando em um veículo e saindo do local. Mas a festa ainda não havia terminado. Pelo contrário, eles se mudaram para a casa da família Brites para continuar a festa em um ambiente, digamos, mais íntimo. E nesse ponto, conclui a informação que as autoridades conseguiram coletar no dia seguinte à descoberta. No entanto, para avançar com a investigação, agora eles se dirigiram à residência desta família e, após várias perguntas, passaram a ser considerados os principais suspeitos deste crime bárbaro. Estivemos na área da festa. Depois fui para o meu quarto dormir com a minha amiga. Um segundo depois ouvimos gritos. Quando abrimos a porta, ele estava em cima da minha mãe. Então, todos começaram a querer fazer algo contra ele porque minha mãe gritava e ele não dizia nada. Enquanto os investigadores realizavam as entrevistas separadamente, notaram que as versões de cada um dos membros da família se contradiziam entre si. Era evidente que tentavam esconder algo, mas todos concordaram em algo. Cristiana, Edson e Alana declararam que não conheciam Daniel e que ele definitivamente não havia sido convidado para a festa de aniversário. Contudo, a mãe do jogador de futebol desmentiu essas versões com provas apresentadas às autoridades. Entre elas, mostrou conversas que ela mesma havia mantido com Alana e conseguiu provar que mantinham uma amizade há algum tempo. Inclusive, existia uma fotografia onde se via ambos comemorando o 17º aniversário da garota. Por isso, no dia 31 de outubro, foi ordenada a detenção preventiva de Cristiana, já que era a última pessoa a ter visto Daniel vivo, de acordo com as fotografias que o jogador de futebol havia tirado com seu telefone. A mulher foi condenada a passar 30 dias na prisão enquanto as investigações continuavam. Depois, no dia seguinte, Edson e Alana tiveram o mesmo destino e foram presos. Finalmente, no dia 3 de novembro, uma rede de televisão brasileira divulgou um vídeo onde o empresário e pai de família confessava sua versão dos fatos publicamente. Neste, Edson não apenas admitia ser o responsável por tirar a vida do jogador de futebol, mas também aproveitava a oportunidade para expor o motivo de seus atos. O que eu fiz foi o que qualquer homem faria. Porque aquela mulher que estava lá não era apenas minha esposa. Para mim, eram todas as mulheres do Brasil. Para aqueles que estão assistindo a isso, poderia ser sua filha, sua irmã, sua mãe ou sua esposa. E naquele momento era minha esposa Cris, a mulher com quem estive casado por 20 anos, a mulher a quem dediquei minha vida, que sempre me amou e me respeitou. A mídia disse muitas coisas, mas minha esposa nunca teve nada com Daniel, muito menos minha filha. Nunca faltam os rumores, mas a verdade virá à tona, à luz. Após a confissão, que foi registrada na gravação, Edson continuou sua declaração perante as autoridades e finalmente deu detalhes do que realmente aconteceu naquela noite. E é que quando todos já estavam indo dormir e ele se dirigiu ao seu quarto de casal, ouviu os gritos desesperados de sua esposa.
Ela estava pedindo ajuda, então ele não hesitou um segundo em descobrir o que estava acontecendo. Ao tentar entrar no quarto, percebeu que a porta estava trancada. Então reuniu todas as suas forças e derrubou-a. No interior, estava sua esposa deitada na cama e Daniel olhou para ela querendo falar com ela. Edson, consumido pela raiva, evidentemente se atirou sobre o jogador de futebol e começou a bater nele. Os gritos e barulhos que saíam do quarto chamaram a atenção das outras pessoas que ainda estavam na casa, e de repente, a festa se transformou em um campo de batalha. Por sua vez, o empresário pediu ajuda a Eduardo da Silva e Gorkin, ambos com 19 anos, e David William da Silva, de 18, 3 jovens que observavam a cena do corredor que levava ao quarto para levar Daniel até o porta-malas do seu carro. Os 4 homens dirigiram-se até outra propriedade que a família possuía. Eles retiraram o jogador de futebol do carro e, já dentro do veículo, continuaram a agredi-lo com violência crescente. Eles o fizeram sofrer por vários minutos, mas não satisfeito com isso, Edson levou a situação ao extremo. O homem, controlado pela fúria, atingiu as partes íntimas de Daniel para que ele entendesse o que estava passando por ser um violador, um abusador. Em seguida, o colocaram de volta no porta-malas e, ao dirigir pela estrada, Edson verificou o celular de Daniel. Foi então que ele encontrou as fotografias que o jogador de futebol havia tirado com sua esposa em sua própria cama. Dominado pela raiva que sentia, parou o carro, tirou Daniel do porta-malas novamente, mas desta vez para acabar com ele definitivamente. Edson carregava consigo uma faca e com ela atacou-o no pescoço até lhe tirar a vida. O próximo passo foi descartar o corpo na floresta, esperando que ninguém o encontrasse, e depois cada um voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Por outro lado, a filha apoiou as palavras de seu pai e confirmou que Daniel havia tentado abusar de sua mãe. Ela também comentou que os 3 jovens que acompanharam Edson na selvageria contra o jogador de futebol agiram com mais violência do que seu pai. E por último, diante de alguns rumores que começavam a surgir sobre um possível vínculo extraconjugal entre a mulher e Daniel, a garota declarou às autoridades que seus pais tinham um relacionamento saudável e respeitoso. Ela garantiu que eram felizes e com isso tudo parecia indicar que Edson havia agido em defesa de sua esposa. No entanto, ainda faltava coletar mais depoimentos e aprofundar a investigação para confirmar essa teoria. E aconteceu o que a maioria esperava. Foi comprovado que as declarações dos membros da família eram puras mentiras. Minha vida foi destruída naquele dia também. Minha vida acabou naquele dia. Fui presa e perdi praticamente tudo. Perdi minha dignidade, minha honra. Fui violada como mulher. Minha família foi destruída. Outros convidados que estiveram presentes na after party que ocorreu na residência da família negaram a versão que os Brites haviam inventado para se proteger das especulações policiais. Os participantes comentaram que em nenhum momento da festa ouviram gritos que vinham da senhora e que muito menos Daniel estava em cima dela de roupa íntima. Além disso, quando as autoridades continuaram com a investigação para verificar as declarações da família, procederam com a busca nos telefones do casal e o que encontraram lá os deixou perplexos. Edson e Cristiana não tinham uma relação tão boa quanto a que afirmavam ter. Na verdade, as mensagens que eles enviavam um para o outro derrubavam completamente essas afirmações. E é que os investigadores leram com seus próprios olhos as agressões que eles trocavam quase diariamente. Na verdade, em uma ocasião, a mulher exigia que seu marido voltasse imediatamente para casa para explicar por que havia uma foto dele em que se podia ver outra mulher ao fundo. O homem, em vez de acalmar a situação, dizia à sua esposa que a odiava e que desejava que ela estivesse aberta. O desprezo que um tinha pelo outro era tanto que a mulher já estava se comunicando com advogados especializados e marcando consultas para iniciar os procedimentos de divórcio. E o que as autoridades também conseguiram descobrir foi que o casal já estava separado muito antes da festa de aniversário e que nem mesmo dormiam no mesmo quarto, mas haviam tomado a decisão de manter as aparências para que não se espalhasse o rumor no dia especial de sua filha. Assim, quando essa informação veio à tona, geraram-se especulações sobre um romance clandestino entre Daniel e Cristiana.
No entanto, a teoria foi descartada porque não foram encontradas provas concretas que a sustentassem. Outra das razões pelas quais a polícia concluiu que a família havia mentido em seus depoimentos foram os resultados dos exames aos quais a mulher foi submetida. Segundo os especialistas, não existia nenhuma evidência em seu corpo que demonstrasse que ela havia sido forçada a ter intimidade. E assim, cada nova descoberta piorava a situação dos cônjuges ou dos suspeitos. E a declaração dos outros 3 envolvidos que haviam ajudado o empresário a fazê-lo sofrer e descartar o corpo de Daniel na floresta complicou ainda mais a situação. E eu te digo isso porque todos confessaram que fizeram isso porque o homem os ameaçou, mas garantiram que em nenhum momento desceram do carro, dando a entender que Edson foi o único autor material do sofrimento e de ter tirado a vida de Daniel. Porém, não evitaram ser presos. Até o momento, 6 pessoas foram detidas pelo crime contra Daniel, mas no dia 16 de novembro, um jovem de 19 anos, chamado Eduardo Purcotti, também foi levado à delegacia. Aparentemente, Purcotti havia comparecido à festa com seu irmão gêmeo. Ele teve uma participação relevante no momento de cometer o crime. O jovem ficou envolvido no caso porque foi o responsável por quebrar o telefone de Daniel, ou seja, destruiu evidências. Mas além disso, ele colaborou com Edson para derrubar a porta do quarto e até manipulou a faca com a qual o jogador de futebol foi assassinado. Então, e finalmente, quando os 6 envolvidos no assassinato estavam sob custódia policial e as autoridades haviam conseguido coletar as provas de que precisavam, a investigação foi encerrada e chegou-se a uma conclusão sobre o que aconteceu naquele 27 de outubro. E é que no final de novembro de 2018, em uma coletiva de imprensa, João Milton Salles, o promotor que conduziu o caso, disse o seguinte: Não há nenhum mistério. Havia uma festa onde estavam jovens e um casal de adultos, pais que estavam comemorando o aniversário de 18 anos de sua filha. Deixaram que aquela situação saísse absolutamente do controle. Sobre o ocorrido, comentaram que o futebolista e Cristiana não tiveram nenhum encontro íntimo naquele dia. Inclusive, negaram a possibilidade de ter existido entre eles algum tipo de aproximação com uma intenção que fosse mais do que uma amizade. Simplesmente no meio de uma festa onde todos tinham bebido demais, Daniel quis ser o engraçado com o amigo que estava trocando mensagens de texto e tirou essas fotos aproveitando que a mulher estava dormindo e que ninguém estava vendo. Definitivamente, Daniel cometeu o erro de brincar com as pessoas erradas. E finalmente a procuradoria estava pronta para levar os acusados perante a justiça. Foi solicitado que um julgamento com tribunal popular fosse realizado, mas devido à emergência sanitária desta doença que vivemos há alguns anos do vírus, o processo teve que ser adiado várias vezes até que começou no ano de 2022. Não notei que ele me olhou nos olhos. Ele virava o rosto o tempo todo. Às vezes eu olhava para ele para ver suas expressões, mas ele sempre tinha um ar superior, como um homem com o nariz empinado. Com indiferença? Sim, com indiferença. Ele aparentava estar criticando as falas dos outros. Ele é um assassino frio e que evidentemente não se arrependeu em nenhum momento do que fez. É uma pessoa que já nasceu com o DNA de um assassino. Enquanto estiver na prisão, continuará pensando que o que fez estava certo. Na rodada de alegações onde familiares, amigos e associados do jogador de futebol enfrentaram os 7 acusados pelo crime contra Daniel, foram apresentadas as provas que as autoridades haviam coletado para provar sua culpa, que por sua vez, Edson e sua mulher insistiram com a versão que haviam dado desde o início e sustentaram que Daniel havia encontrado seu fim porque ele mesmo havia procurado, que apesar de existirem provas que demonstravam o contrário, reafirmaram que isso era o que o jogador de futebol merecia por ter se envolvido com esta mulher. Também as acusações que foram imputadas a Edson foram omissão qualificada triplamente por motivo fútil, que isso se refere ao motivo do assalto, que foi por um motivo banal. Também meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima, ocultação de corpo, fraude processual e corrupção de menores. No entanto, nada disso parecia gerar preocupação. Pelo contrário, ele se mostrou o tempo todo com uma atitude desprezível e a de Cláudio, seu advogado de defesa, foi ainda pior. A verdade, Cláudio me interrompeu várias vezes. Eu o achei extremamente grosseiro.
muito diferente da postura dos advogados dos outros acusados. Eles nos trataram com muito respeito, se referiram aos sentimentos das pessoas. Cláudio, por outro lado, quando eu disse que meu sobrinho havia sido torturado, ele começou a dizer com um tom sarcástico que eu não entendia o conceito de tortura e que era um termo jurídico que eu não podia usar. Em março de 2024, os acusados receberam suas sentenças definitivas. Edson, autor material do crime, foi condenado a 42 anos e 5 meses de prisão. Além disso, foi ordenado que ele pagasse uma pensão como compensação para a filha de Daniel por ser menor de idade. Cristiana foi condenada a 1 ano e meio de prisão por fraude processual e corrupção de menores. Sua filha, por outro lado, recebeu uma pena de 6 anos e 5 meses por fraude processual, corrupção de menores e coerção no decorrer do processo por ter obrigado vários de seus amigos a mudar a versão dos fatos perante as autoridades policiais. Por fim, os 4 réus restantes, Eduardo da Silva, Igor King, David William da Silva e Eduardo Purcotti, foram absolvidos de todas as acusações. Finalmente, embora a condenação que os acusados receberam tenha sido motivo de celebração entre os familiares e amigos de Daniel e também entre o público que o admirava e esperava que se fizesse justiça por seu ídolo, a indignação ressurgiu mais uma vez e é que Edson continuou dando o que falar mesmo estando atrás das grades. O responsável, que tinha a obrigação de pagar uma pensão à filha de Daniel, não cumpriu com seu dever. Por esse motivo, a justiça decidiu congelar seus bens para, de alguma forma, compensar a menina. Mas também houve uma polêmica em relação a essa decisão, porque aparentemente as únicas posses que puderam confiscar foram a propriedade onde Brites havia feito o futebolista sofrer e o carro onde o havia privado da liberdade e tirado a vida, ou seja, sua filha receberia como compensação os espaços onde seu pai havia perdido a vida. Por outro lado, também foi divulgado na mídia uma possível tentativa de fuga do criminoso. Segundo algumas fontes comentaram, o empresário recebia diariamente em sua cela papéis que tinham escritas ofertas para ajudá-lo a fugir da prisão e prometendo que depois resgatariam sua esposa e filha. No entanto, essa especulação foi negada pelo próprio Brites. Faz 6 anos que tiraram sua vida, pode-se dizer que o caso de Daniel Correia causou grande comoção em seu país natal, mas também internacionalmente. Em sua trajetória pelos campos, ele conseguiu demonstrar o talento que tinha como jogador de futebol e havia despertado a admiração de muitos fãs ao redor do mundo, de milhares de pessoas que perderam a oportunidade de vê-lo crescer e deixar de ser uma promessa para se tornar um atleta consagrado. Lembre-se que também há o outro canal secundário onde você pode me encontrar com muitos mais mistérios e às segundas-feiras no canal de Pepe Mistério você pode encontrar as entrevistas.